Eu quero começar a nossa mensagem dessa noite falando e pensando com os irmãos sobre qual é a missão da igreja. Geralmente nós gostamos de pensar na missão da igreja em termos humanos, materiais e financeiros. Gostamos de pensar, por exemplo, que se a nossa igreja crescer, então nós teremos mais pessoas para cantar, nós teremos mais pessoas para evangelizar, teremos mais pessoas para contribuir. Gostamos de pensar que quanto mais pessoas a igreja tem e quanto mais ela cresce, mais confortável ela vai ficando naturalmente. Nós inclusive encontramos um grande número de pessoas que gostam de frequentar igrejas grandes, porque nas igrejas grandes você tem o privilégio de sentar no banco da igreja e simplesmente assistir um culto. Então nós gostamos de pensar muitas vezes na missão da igreja, no crescimento da igreja, apenas em termos humanos, materiais e financeiros. Humanos no sentido de quanto mais gente melhor, material porque tem mais mão de obra materialmente falando, e financeiro porque quanto mais grande uma igreja é, mais poder financeiro ela tem. Mas o que eu quero que nós pensemos nessa noite é que nós deveríamos pensar na missão da igreja na perspectiva da eternidade. Nós deveríamos olhar para as pessoas que estão fora do evangelho não como pessoas que estão apenas sem uma igreja, mas pensar nessas pessoas como pessoas que estão condenadas a passar a eternidade no inferno. Eu não estou condicionando a salvação dessas pessoas à igreja, mas nós sabemos que Deus usa a igreja para fazer com que o seu evangelho seja conhecido. Então, quando Jesus ele conta essa história, e ele começa então a fazer uma reflexão profundamente interessante sobre a história de dois homens que morreram igualmente, só que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Particularmente para mim não tem nada mais perturbador do que ir num velório de uma pessoa que não creu no evangelho. E mais perturbador do que ir num velório de uma pessoa que não crê no evangelho é você ouvindo as pessoas que aquela pobre alma descansou. Isso revela uma profunda ignorância daqueles que pensam dessa maneira, porque uma pessoa que morre fora de Cristo, ela não tem descanso para a sua alma. Na verdade, o que ela experimenta é a dura realidade do seu pecado condenado eternamente. Então veja que muitas vezes nós tratamos o nosso pecado com uma certa leviandade. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, dificilmente nós o fazemos com lágrimas nos olhos. Isso quando nós não pedimos perdão pelos nossos pecados de maneira totalmente genérica, de maneira totalmente ampla, de maneira totalmente até despretensiosa, eu diria. Mas disse um pastor certa vez que se nós pudéssemos olhar para o inferno e ver o que o inferno representa, então nós choraríamos por todos os nossos pecados que nós muitas vezes não os confessamos da maneira correta. Então eu quero que nós olhemos para essa história e que nós analisemos o que ela tem a nos ensinar sobre a vida após a morte. Antes de mais nada, é interessante a gente olhar para o contexto dessa passagem, e esse contexto ele fica muito bem exemplificado no versículo de número 13, quando Jesus está ensinando, de uma certa maneira exortando aquelas pessoas que elas não poderiam servir a dois senhores, referindo-se ao Deus do dinheiro e referindo-se ao Deus eterno. E ele declara no versículo 13 que ou você serve um e desagrada outro, ou vice-versa. E quando Jesus ele traz esse contexto, na verdade ele está condenando os fariseus, porque eles usavam todo o aparato religioso, mas o seu coração era movido por uma profunda avareza. E é nesse contexto que Jesus então começa a contar a história do rico e de Lázaro, para mostrar para eles que de fato o que acontece depois da morte. E a primeira lição que nós podemos encontrar nesse texto
está no versículo 19, quando Jesus ensina que nenhum sucesso desse mundo compensa o fracasso eterno da alma. Eu peço que alguém leia, por favor, o verso de número 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Isso, olha que interessante, o texto começa contando a história do homem rico. E nesse cenário que Jesus descreve desse homem rico, ele vivia muito bem, as suas vestimentas eram finíssimas, e diz o final do versículo 19 que ele se regalava esplendidamente bem. Então nós podemos imaginar que era um homem que tinha muita fartura, um homem que tinha muito conforto para os padrões da época, alguém que certamente desfrutava de tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar naquele contexto. Mas é importante nós entendermos que Jesus não está demonizando o dinheiro em si mesmo. Mas o que Jesus está questionando, o que ele está apresentando, é que havia uma pessoa cujo coração tinha como ídolo o dinheiro, de tal maneira que esse homem vivia em função de todos os seus recursos e de tudo aquilo que ele havia construído na sua existência. E quando Jesus ele faz essa introdução, de uma certa maneira, ele está ilustrando e exemplificando todos aqueles que amam o dinheiro mais do que a Deus ou até mais do que qualquer outra coisa. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque esse é um pecado que todos nós incorremos. O pecado de amar o dinheiro, idolatrar o dinheiro, é um pecado que na verdade ele não vem de fora para dentro, mas é um pecado que o nosso coração, por a sua própria natureza caída, ele nos leva a pensar que o poder financeiro é algo que realmente deve ser conquistado a todo custo. E quando Jesus ele descreve esse homem, ele faz no sentido mais pleno da palavra. Era alguém que tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas a grande lição é que todas as delícias que esse homem viveu nesse mundo não compensaram o fracasso da sua alma. Tanto é que o texto continua dizendo, a partir do versículo de número 20, que havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, mostrando totalmente o oposto daquele homem rico. Então nós percebemos que o que Jesus está fazendo e o que ele está mostrando, que todos nós temos duas realidades diante de nós. Nós temos uma realidade que os nossos olhos podem ver, e a realidade que nós mais gostamos de nos apegar, mas há uma realidade que transcende a existência e que é justamente a realidade que a maior parte das pessoas desprezam. Então, se por um lado nós temos o rico que nesse mundo teve tudo e na eternidade não teve nada, por um outro lado nós temos Lázaro, que mesmo não tendo nada nessa existência, conforme diz o versículo 20, o texto descreve que esse homem, no versículo 22, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, ele foi levado e conduzido para uma posição totalmente de honraria, uma posição totalmente de grandeza, uma posição totalmente de superioridade em relação àquele homem. Então veja que o texto está nos ensinando que a morte, ela não é o fim, mas ela é exatamente o começo. E nessa perspectiva que Jesus está ensinando, nós devemos olhar o cristão deve olhar para a morte exatamente para o começo de uma vida plena com Deus. Há uma coisa que eu sempre digo e repito com muita frequência, que é com relação à futilidade da nossa vida. Como que o tempo passa rápido? Como que um conjunto de 10 anos passa com uma velocidade extraordinária e quando nós menos percebemos e menos observamos, nós já estamos com uma idade que já não é tão jovial assim. Então veja, irmãos, o que o texto está nos ensinando, e a gente tem que ter isso muito claro,
é que nem a riqueza e nem a pobreza são características que credenciam pessoas para o céu e para o inferno. Mas nós temos que entender e que compreender com muita clareza que ser alcançado pelo favor de Deus é de fato o nosso maior objetivo. E que fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas é também o nosso objetivo. Então, sempre quando você encontra com outras pessoas, como é triste nós pensarmos em quantas vidas nesse bairro, por exemplo, de pessoas que não conhecem o Evangelho. Como é decepcionante nós olharmos para a nossa própria família e vermos a realidade de tantas e tantas almas que estão infelizmente caminhando longe de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo, que tanto no céu quanto no inferno, depois que ela se torna uma realidade concreta, não há como mudar de um lado para o outro. Se os irmãos observarem, eu até peço que alguém leia, por favor, o verso de número 24. Quem achou pode ler. Então, gritando, diz: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Isso. Imagine nós. Se nós pudéssemos olhar para essa cena, daquele homem, como diz o versículo onde o Marcos leu, no final do versículo de número 24, onde aquele homem estava totalmente atormentado naquela chama, onde para aquele homem já não havia mais a mínima esperança do arrependimento. Imagina se nós pudéssemos olhar para o inferno na tela de uma televisão da mesma maneira como nós olhamos para um filme, e se nós pudéssemos ver as pessoas que nós amamos nessa dura, triste e perturbadora realidade. Como nós reagiríamos? E veja que o desespero desse homem era tão grande, era uma situação tão perturbadora, que ele diz no versículo 24 que ele desejava que aquele homem Lázaro levasse para ele uma gota na ponta do dedo, para que de alguma maneira ele tivesse a sua língua refrescada. E é nesse momento que esse homem aprende que depois que essa situação ela se torna uma realidade, ela não pode ser mudada de maneira nenhuma. Porque depois que esse homem morreu, ele foi para o seu destino eterno, e depois que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, ele também foi para o seu destino eterno. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto, que eu li sobre esse texto, é que provavelmente Jesus estivesse contando uma história verdadeira, não uma parábola, como nós muitas vezes gostamos de imaginar. Porque se fosse uma parábola, Jesus não teria dado nome a um desses personagens. Mas pela própria maneira viva que o Senhor Jesus descreve essa história e esse cenário, então nós percebemos que provavelmente ele estava se referindo a um fato concreto, uma história real, para que aquelas pessoas que estavam ouvindo, tão apegadas ao dinheiro, tão apegadas ao estilo de ostentação que é comum daqueles que amam o dinheiro, pensassem e refletissem sobre o destino eterno das suas almas. Esse homem, ele queria apenas 3 coisas: a misericórdia, uma gota de água e a conversão dos seus irmãos. Mas depois que ele morreu, ele não poderia mais ser alcançado pela misericórdia, ele não poderia mais ser satisfeita a sua sede por uma gota de água, e a última parte, a partir do versículo 28, nem sequer a conversão dos seus irmãos, por meios extraordinários, ele poderia ter. É exatamente o que Abraão faz. Ele responde para ele, no versículo 25 em diante, que aquele homem, ele não poderia ter mais nenhuma dessas coisas. E curioso, que no versículo de número 27, ele diz assim: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O que ele desejava? Que Abraão, de alguma maneira extraordinária, enviasse alguém para alertar os seus irmãos daquele tormento e daquela perturbação. E aí qual é a resposta? Ele diz que não poderia ser feito. E esse homem insistentemente ele diz para que alguém dos mortos se levantasse, no versículo 30, e fosse lá anunciar o Evangelho. E qual é a resposta? Olha,
se eles não ouviram os profetas, se eles não ouviram Moisés, tampouco eles ouvirão também uma pessoa que já morreu. E isso me faz pensar que muitas vezes as pessoas pensam que se alguma coisa muito extraordinária acontecesse, talvez o mundo se convertesse. Mas quem diz isso é porque nunca compreendeu que a coisa mais extraordinária já aconteceu. A vinda de Cristo sobre esse mundo, o fato do Filho de Deus ter colocado os pés sobre a face da terra, é de fato a coisa mais extraordinária. E ainda assim, os homens daquela época o rejeitaram, e os homens dos dias de hoje ainda continuam rejeitando. Agora, o que eu acho perturbador em tudo isso é que o caminho do inferno, ele é um caminho serenamente gostoso. C.S. Lewis, falando sobre isso, disse que o caminho mais seguro para o inferno, ele é gradual, declive suave, macio debaixo dos pés, sem curvas fechadas, sem marcos e sem placas. Veja, é totalmente tranquilo. Isso me faz pensar também sobre o tipo de religião que se procura hoje. Uma religião sem compromisso, uma religião onde não se paga um preço para nada, onde não se luta contra o pecado interior, onde todas as conveniências elas são harmonizadas dentro de uma mesma pessoa. Então veja que não há um preço a ser pago, não há um evangelho a ser pregado, e é exatamente isso que nós encontramos em todas as épocas. Mas isso só acontece porque nós nunca olhamos para o mundo na perspectiva da eternidade, de que pessoas estão indo para o inferno e outras estão indo para o céu. A nossa maior motivação não deve ser criar uma igreja grande e forte, embora essa seja uma consequência natural do Evangelho. Mas o nosso objetivo deve ser sempre de que vidas sejam libertadas do inferno, de que almas que estavam nas trevas sejam transformadas, sejam transportadas para o reino da luz. Então há muitas almas entre nós que estão caminhando suavemente para o inferno. As honras desse mundo não podem nos livrar da ira eterna. E é isso que esse texto nos ensina. Por melhor que fosse a vida desse homem, na verdade, ele teria trocado tudo se ele tivesse entendido o que era o céu e o que era estar desfrutando da presença do seio de Abraão, como nos diz esse texto. E eu parto para o final dessa mensagem dizendo exatamente isso, que a maior necessidade do pecador, que a maior necessidade de qualquer pessoa que está conosco na nossa rotina é de experimentar o novo nascimento. É maravilhoso ser curado de uma enfermidade, é maravilhoso poder conquistar o sonho de ter uma bela profissão, é maravilhoso poder ter os recursos financeiros e uma vida agradável. Tudo isso é bênção de Deus e nós sabemos com clareza. Mas essas coisas, elas não são a razão da nossa vida. O que é a razão da nossa vida se não adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é a razão de Deus se não dedicar ao Senhor tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos? Há tantas pessoas com tantos dons, com tantas habilidades, mas os seus corações estão tão divididos. Mas uma coisa eu tenho aprendido com muita certeza, que para o lugar onde nós estamos indo, não há como conciliar o mundo com o Evangelho. Não há como conciliar as coisas de Deus com as coisas desse reino. Não há como nós alimentarmos o nosso pecado e alimentarmos a santidade. Como diz o versículo 13 do capítulo 16, ou nós agradamos um e aborrecemos o outro, ou o vice-versa disso. E Lázaro, ele então é uma demonstração vívida de que toda a sua miséria na sua vida, embora tenha sido muito sofrida, ele foi totalmente agraciado pelo Senhor. Mas lembre-se, irmãos, não foi a riqueza que condenou o rico ao inferno e nem a pobreza que levou Lázaro para o céu. Na verdade, o grande fator determinante é que a misericórdia de Deus se revelou sobre um e a ira justa de Deus
se revelou sobre outro. Por isso que a igreja, ela é algo realmente maravilhoso, porque é uma reunião de pessoas que reconhecem que foram alcançadas pela graça, pelo poder e pela misericórdia do nosso Deus. Que Deus então assim nos abençoe, que Ele nos fortaleça no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia, que nós tenhamos isso muito vívidos na nossa mente, de que nós estamos envolvidos numa realidade que transcende as coisas desse mundo. Nós estamos falando do céu e do inferno. Então nós temos um compromisso de anunciar o Evangelho. Aquela pessoa que toda semana ela está conosco, seja o nosso vizinho, seja o nosso companheiro de trabalho, seja o nosso familiar, o Evangelho tem que ser anunciado, porque é uma questão de vida eterna. E lembrando que o convencimento, ele sempre é uma premissa do Senhor. A nós cabe apenas anunciar o Evangelho.